Olá, companheiros, olá, companheiras. Sou Erivanda França e estou secretária de Formação e Organização Sindical e Comunicação da FETRAES. Nós estamos nos aproximando do dia 19 de setembro, um dia muito importante para o conjunto do movimento sindical do estado do Ceará, onde nós celebramos o aniversário da nossa FETRAES. Então, para isso, nesta semana, nós estamos fazendo vários debates importantes, vários diálogos que fazem parte dessa história bonita da FETRAES, dessa história de luta, de conquistas da classe dos agricultores familiares aqui do estado do Ceará. Então, para isso, nós estamos fazendo esses debates importantes que fazem parte da história e nós vamos, nesse dia de hoje, estar dialogando com os companheiros e companheiras que fazem parte também dessa história, que colaboraram diretamente na Secretaria de Formação, Organização Sindical e Comunicação da FETRAES. Então, para isso, eu trago aqui 3 convidados, são pessoas extremamente importantes, que é o companheiro Sérgio Mesquita, o companheiro Antônio Soares Guimarães, mais conhecido como Bandeira, como assim nós o chamamos carinhosamente, e a companheira Lucilene Batista, que também são 3 pessoas que fazem parte dessa história, que estiveram à frente da secretaria da qual hoje nós coordenamos, temos o prazer também de estar nessa coordenação. Então, companheiros e companheiras, nós vamos fazer esse diálogo com essas 3 pessoas, importante para o conjunto do movimento sindical, e para isso, Sérgio, Bandeira, Lucilene, nós gostaríamos de saber de cada um e cada uma de vocês, que vocês trouxessem aqui para nós, para todos nós que estamos participando, os internautas, que também estão conosco. Então, nós queremos perguntar a esses 3 companheiros e companheiras, o companheiro Sérgio Mesquita, o companheiro Bandeira e a companheira Lucilene, para que tragam aqui para a gente, conversem conosco nesse momento, trazendo do período em que vocês estiveram à frente dessa secretaria, do contexto político da qual vocês fizeram parte, que vocês possam trazer para nós, os destaques, os desafios, como se deu essa participação e esse processo, do momento em que vocês estavam à frente dessa secretaria, que tem seus desafios, seus grandes desafios, que é trabalhar a organização sindical, que é trabalhar a formação e a comunicação do movimento sindical no estado do Ceará. Então, que vocês possam, nesse momento, ficar bastante à vontade para fazer esse diálogo conosco. Então, eu queria, primeiramente, convidar o companheiro Sérgio. Vamos aqui seguir a linha do tempo, companheiro Sérgio, que foi o primeiro, para estar trazendo para nós, do período que você esteve, Sérgio, quais foram os destaques e as ações desafiadoras daquele momento. Sérgio, por favor. Muito obrigado, Vandinha. Eu sou Sérgio Mesquita. Primeiro, dizer da minha alegria em participar de um debate como esse, onde o assunto é a formação e a gente resgatar a história da formação da nossa FETRAES. Isso para nós é importantíssimo, porque foi uma história. E aí eu lembro bem, quando, no dia 15 de dezembro de 95, aí eu acho, talvez a Vandinha mais jovem, mas eu acho que Lucilene, Bandeira e outros companheiros aí, que lá em Canindé, a gente tem uma história disso, Bandeira? Lá em Canindé, onde 2 grupos de esquerda resolvem se unir para ganhar a direção da FETRAES, que naquela época a FETRAES era administrada pela direitona, na verdade. E naquela época a gente fez essa união que foi importantíssima para a gente ganhar a eleição. Naquele momento, tínhamos alguns desafios. O desafio maior era a gente concluir as etapas da escola sindical, que na época existiam várias escolas sindicais, que era desenvolvida na época pelo companheiro Amorim, era um excelente espaço de formação. O que eu sei é que quem passou por as escolas sindicais, aí, olhe, hoje pode-se dizer que dá para trabalhar a questão no movimento sindical. É uma outra coisa, a comunicação que nós tínhamos no passado. Tudo avançou.
Eu lembro que tínhamos o sistema FETRAES de comunicação, né, onde participavam os coordenadores regionais, participavam jovens, participavam mulheres, e cada município, não em cada município, não, mas em vários municípios no estado do Ceará, tinha os programas de rádio do sindicato, onde a gente recebia aquela fitazinha cassete, naquele plástico cheio de bolinha, né? A gente tinha o maior prazer de pegar aquela fitazinha e botar no rádio e dar as informações lá com os diretores da CONTAG, tudo que estava acontecendo a nível nacional, os diretores da CONTAG passavam. Olha, para você ver o tamanho do trabalho. Hoje a gente tecla num botão aqui, estamos nós aqui fazendo esse debate. Imagina a gente pensar isso em 95, rapaz. Não tinha, porque lá na FETRAES era uma máquina teco-teco. Né? Você vai pegar aquela maquinazinha, nem computador tinha. Nem computador tinha, e nem tinha assessoria, não tinha nada dessas coisas. Era o diretor que fazia os debates, que fazia o relatório, que encadernava, que mandava para as regionais e as regionais distribuía para os participantes dos encontros. Para você ver o tamanho da dificuldade, como era. Criamos o jornal da FETRES, que era um jornal muito bonitinho na época que a gente distribuía, e tal. Hoje essa parte está vencida devido à comunicação aqui online, tá certo? Mas criar o sistema FETRES de comunicação naquela época era um desafio. Né? Um outro desafio, a gente já falava no projeto alternativo de desenvolvimento rural. Então, nós criamos o projeto Raiz, onde foi desenvolvido nas regiões do estado. Né? A primeira versão do projeto Raiz foi comigo, na Secretaria de Formação, né? E depois teve a continuidade do projeto Raiz, várias versões, né? Mas sempre a discussão era rumo ao projeto alternativo de desenvolvimento rural. Até todas as discussões do projeto Raiz eram aí. Posteriormente, em parceria com a CUT, com as outras FETAGs, com a CONTAG, aí aumentamos mais um S. Ficou Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário. Muitos assuntos marcaram naquela época todinha, né? As escolas, o Sistema Federal de Comunicação, o Projeto Raiz, mas não tem, Vandinha, bandeira e Lucidente, como tem sido assim, o destaque maior daquela época, eu lembro, foi a luta das mulheres, né? As companheiras mulheres, hoje nós temos a Secretaria Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais. Na época, era um coletivo com tanta dificuldade de se reunir, mas tinha nesse coletivo, assim, umas verdadeiras guerreiras, sabe? Que com dificuldade se reunia, sentava, brigava, fazia por onde as coisas aconteciam, né? E esse coletivo andou. Primeiro, começou a luta das mulheres do coletivo de mulheres, aqui tinha à frente a companheira Raimundinha, por ter recurso. Né? Precisava ter recurso para as mulheres desenvolver as atividades. Depois elas foram bem mais além. Né? Não precisava só ter recurso, elas precisavam também transformar o coletivo de mulheres em Secretaria Estadual de Mulheres. E isso aconteceu, eu achei assim, isso uma luta paulatina das companheiras mulheres até chegar à secretaria. Olha, não tinha as companheiras mulheres, não tinha assento nem nas reuniões da executiva. Não tinha assento. E elas lutavam para ter esse assento, porque elas, na época elas eram vinculadas à Secretaria de Formação, mas elas queriam participar, elas queriam recurso, queriam sentar nas reuniões da executiva e, posteriormente, queriam transformar o coletivo em secretaria. Tinha uma coordenadora que era a companheira Raimundinha, né? Que teria que ser uma secretaria. Fizeram isso com uma maestria, olha, eu nunca esqueci. E hoje nós temos um grande desafio. Você quer ver um grande desafio nosso? A nossa comunicação, de nós para nós. Talvez essa pandemia que apareceu aí ela nos impulsionou a gente usar as redes sociais, que a gente tinha esse costume de estar se reunindo só presencial. Né? As redes sociais hoje, no mesmo instante, pode ter o coletivo de mulheres, pode ter o coletivo de jovens, pode ter a secretaria A, a secretaria B, fazendo reuniões, tudo no mesmo instante, cada um na sua sala, ou cada um em casa, como é nesse momento que está acontecendo,
nesse dia de hoje, que a gente está fazendo um documentário para se comemorar. Não dá para a gente esquecer as pessoas que lutaram, né? Os parabéns vai para todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboraram para nós chegarmos onde nós chegamos hoje. Quantos companheiros não estão mais no meio de nós, né? E que os familiares se sintam abraçados, se sintam lisonjeados por seus companheiros terem ajudado a construir o que a FETRAES hoje, né? Parabenizar os que estão também na ativa, participando da estrutura, seja no sindicato, nas regionais, na direção da FETRAES, e aos nossos agricultores, principalmente. Olha, a FETRAES hoje é um laboratório de políticas, né? O que você pensar de debate dentro da estrutura da FETRAES tem acontecido, não é pouco, não é pouco. Agora, eu acho que falta pouca coisa para a gente se adaptar a isso. Para mim, é uma novidade danada estar conversando com vocês aqui. Eu nem uso muito assim as redes sociais, né? Eu nem uso. Mas como apareceu essa oportunidade, então, está de parabéns todos nós, está de parabéns a FETRAES, e que vamos à luta. Eu acho que é isso mesmo, tá certo? A gente fica aqui para depois bater um ping-pong, se necessário for. Obrigado. Obrigada, companheiro Sérgio, pela sua participação, né, e por fazer parte dos 57 anos de história da nossa FETRAES. Agora vamos convidar o companheiro Bandeira, né, companheiro de luta, Antônio Soares Guimarães. Cumprimentando e abraçando a todas e a todos, companheiros da executiva, da nossa federação, pessoa, companheiro Raimundinho, nosso presidente. Eu quero saudar e abraçar todos os nossos diretores e diretoras, assessoras e assessores, coordenações regionais e dirigentes, militantes dos 183 sindicatos filiados à nossa Federação do Estado do Ceará. Abraçar a companheira Vandinha, nossa secretária estadual de formação na FETRAES, Silene, histórica, o companheiro Sérgio Mesquita, que já passando pela nossa estrutura de direção da FETRAES também tem uma história nessa organização. Eu quero inicialmente cumprimentar todas e a todos, desejando saúde, paz, muita sabedoria. Bom, eu estava ouvindo aqui fala e o depoimento do companheiro, na verdade é um testemunho do companheiro Sérgio Mesquita, abraçar de novo meu companheiro e tentar aqui fazer uma conexão da fala, das informações do companheiro Sérgio e trazer também a nossa contribuição, a nossa colaboração. Na verdade, o processo formativo da FETRAES, ele teve início, e a gente percebe pela fala do companheiro Sérgio, ele teve início bem antes que a gente instituísse a Política Nacional de Formação, que hoje se consolida nas ações realizadas no âmbito da Enfoque. O processo começou aí nesse período mesmo, que o companheiro Sérgio foi diretor de formação da FETRAES nos anos 90, 95, até daí para frente. E muitos passos daí para cá a gente percebe que foram dados, né? Nós conseguimos ir avançando e de forma que nós chegamos em 2008, final do mandato do companheiro Sérgio, na formação da FETRAES, chegamos em 2008, no terceiro congresso da FETRAES, fazendo um debate muito importante dentro do congresso sobre várias ações, e propostas e resoluções, e um desses debates e resoluções diz respeito aos avanços do processo formativo, da formação política, ideológica e sindical do movimento sindical do Estado do Ceará.
isso marcou bastante esses momentos na história da FETRAES e do movimento sindical do Estado do Ceará, e posso afirmar que essa experiência foi importante, a experiência do Estado do Ceará, principalmente no projeto Raízes, e a experiência de projeto de formação, foi muito, muito significativo no debate em 2005, 2006, debate para o estabelecimento e definição da Política Nacional de Formação da CONTAG, a criação da IFOC, projeto político-pedagógico, enfim, isso que a gente está vivenciando e cada vez mais avançando hoje no movimento sindical. Essa experiência do Ceará teve, além do mais, essa importância de também está sendo discutida a nível nacional. Bom, em 2000, de 1998 a 2001, foi um outro momento do processo de formação que nós realizamos no Ceará, dando sequência a tudo que já vinha sendo realizado pela FETRAES na gestão 95-98. Aí eu quero falar, inclusive, aproveitando isso, essa fala do companheiro Sérgio, que nós tínhamos aí, como a gente estava passando a FETRAES estava passando por momentos de dificuldades financeiras para a implementação das suas ações, principalmente as ações de formação, a FETRAES conseguiu, numa relação com a Central Única dos Trabalhadores e na relação da CUT com algumas entidades internacionais, agências internacionais que colaboravam e ajudavam nesse processo, conseguimos um convênio com a ICO. Lembra, companheiro Sérgio? Convênio para financiamento das ações de formação da FETRAES. E foi ali que foi instituída a ADS, que era uma agência de desenvolvimento solidário. E o nome do projeto, naquele momento, e nós elaboramos, juntamente com a CUT, o projeto é Projeto Raízes, Cidadania e Desenvolvimento para o Campo. O processo formativo, nesse aspecto do projeto, da relação com a ICO, ele foi realizado com esse apoio. Mas nos anos do mandato 98 a 2001, esse processo foi sendo tocado pela FETRAES, ampliamos as nossas ações, e outros atores e atrizes foram também participando do processo coordenado pela FETRAES. Quer dizer que isso não era uma coisa isolada. A ADS não era uma instituição, era uma agência da FETRAES responsável para a implementação do projeto de formação em função da relação com o convênio. Mas era tudo coordenado pela federação, pela executiva da federação. Eu quero dizer que foi também uma experiência, porque eu fui secretário de formação e organização sindical da FETRAES nesse período, de 98 a 2001. Tivemos a alegria de fazer esse debate, realizar muitas ações e fortalecemos a estratégia, porque formação para nós sempre foi uma ação estratégica muito importante para o movimento sindical no Ceará e no Brasil. Então, fizemos esse trabalho primeiro porque nós acreditávamos e acreditamos ainda que a formação
ela precisa muito ser valorizada enquanto ação estratégica, porque senão, se não for estratégico, não acho que vale a pena. Não é uma ação isolada, ela precisa ser uma ação também que esteja dialogando com outras ações. Esse foi um período que eu considero importante na vida da FETRAES, principalmente, mas também do próprio movimento, do movimento sindical, nas lideranças sindicais do nosso Estado. E chegamos em 2001, com muito problema de divergência interna na gestão, na direção da FETRAES, mas esse grupo que estava à frente da formação permaneceu muito unificado, muito consciente e se articulando bastante com lideranças do Estado e também lideranças nacionais. A gente abriu toda uma estratégia de dialogar com parceiros, com parceiras, com colaboradores e colaboradoras. Não foi uma coisa criada pela Secretaria de Formação, não foi uma coisa inventada. Era uma estratégia que a gente estava alimentando e construindo, para a gente não perder o foco da importância do projeto e da política que nós estávamos querendo implementar. Foi muito importante esse momento também do mandato que eu tive na FETRAES, na Secretaria de Formação da nossa federação. Chegamos em 2001, no processo de preparação do nosso quarto congresso que para nós ele é uma marca muito importante na nossa história, teve momentos dolorosos. Eu queria, inclusive, dizer que um desses momentos dolorosos do processo, do projeto de 2001, foi a saída do companheiro Sérgio da direção da FETRAES. O companheiro Sérgio ele era o nosso secretário-geral na época, período de 98 a 2001, colaborou muito e construiu conosco todo esse processo. Enfrentamos grandes desafios, enfim, nós nos permanecemos unidos. Chegamos no projeto, aliás, chegamos no Congresso, no quarto Congresso, com uma disputa muito grande na FETRAES, uma disputa de concepção, não era nem só de projeto político, era uma disputa de concepção sindical. Dentro dessa disputa estava lá a proposta de mudar o nome da FETRAES, a política, o jeito de ser, de representar, né? E nós mantivemos a nossa proposta, a nossa posição de continuar como a gente havia sendo construído. Então, foi esse o processo que se deu. No mandato 98-2001, e a posição que nós firmamos, e principalmente o diálogo que foi estabelecido com as lideranças sindicais para dentro do debate no quarto congresso, porque estava ali uma disputa de concepção sindical. E aí nós tivemos, graças a Deus, a alegria de ganhar o Congresso, eleger uma nova diretoria comprometida com esse processo, com esse projeto, com essas estratégias e manter a FETRAES unificada, livre, autônoma e aberta para o diálogo, como está sendo até hoje. Passado esse momento do quarto congresso, eleição da diretoria, e
Aí eu assumi a presidência da federação nesse período, de 2001 a 2005, ao lado de outros e outras companheiros e companheiras, e que o Congresso fez o debate sobre várias ações estratégicas e, principalmente, o fortalecimento, o compromisso de dar continuidade e fortalecer a estratégia de formação da FETRAES, do movimento sindical do Estado do Ceará, no contexto do projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Assim, para mim é uma marca muito grande na minha vida de militante, de agricultor familiar, mas principalmente de militante do movimento sindical na direção executiva da FETRAES, coordenando esse projeto ao lado de companheiras e de companheiros que também não tinha dúvida que acreditavam, como acreditam hoje, muito nesse projeto. Então, quero, nesses 57 anos de luta, de resistência e de conquistas da nossa federação, de avanços na compreensão das mudanças que precisam ser implementadas, eu quero estar parabenizando de coração, parabenizando a nossa federação, as lideranças sindicais do nosso Estado, dos 183 sindicatos filiados à nossa federação, os companheiros e companheiras que participaram, que são parte integrante desse processo histórico, sem dizer nomes, mas são vários companheiros que, de uma forma ou de outra, contribuíram e colaboraram para que esse processo e esse projeto fosse implementado e fortalecido e que a FETRAES ganhou dimensão histórica, política, de luta e de grandes conquistas. Quero dizer da minha alegria também de ser parte. Eu não quero jamais, eu tenho muita humildade, graças a Deus, para afirmar isso, eu não quero ser que ninguém me ache que eu sou mais importante e também menos importante do que os outros companheiros e companheiras, porque o que nós fizemos era no sentido de, naquele momento, estar construindo estratégica para as próximas gerações do movimento sindical. Porque o movimento sindical não fica velho, ele se renova, o tempo vai passando e as pessoas vão chegando, e foi isso que aconteceu. Nós formamos militantes, nós formamos pessoas para ir assumindo o processo de mudanças e de qualificação da ação sindical comprometida com esses projetos também com o movimento sindical do Estado do Ceará. Então, parabéns a todos nós, a direção da federação, nesse momento, que está na frente do processo, parabenizar a companheira Vandinha, porque teve e tem também esse compromisso, e eu sei disso porque ela participou conosco durante muito tempo, desde o primeiro curso de formação da IFOC, nós tivemos na primeira turma. Então, eu quero dizer, assim, companheira Vandinha, da alegria de estar olhando para você e lembrar desses processos, desses momentos, desses passos significativos que a política de formação da FETRAES e a política nacional nos permitiu andar, caminhar e olhar para frente. A gente não tem nada, não encontramos nada fácil. Sempre tivemos muitas dificuldades, muitos desafios, mas também muita coragem, muita fé e muita esperança que, de alguma forma, a gente iria encontrar
meios e condições materiais, condições de apoio e financeiras para a gente caminhar bem na condução desse projeto no Brasil e aqui no estado do Ceará. Então, de novo, agradecendo muito a Deus pela força, pela saúde que Ele nos dá, pela coragem e pelas oportunidades que a gente construiu, que a gente descobriu, que a gente encontrou também de apoio dos nossos companheiros e companheiras na executiva e nas coordenações regionais e nas lideranças sindicais do Estado do Ceará. Parabéns mesmo a todos e a todas. 57 anos de história, de luta, de resistência e de conquista. Obrigado. Obrigada, companheiro Bandeira. Nós que agradecemos a você, né, toda a sua dedicação ao movimento sindical do Estado do Ceará. Tenho certeza que todos nós que fazemos o movimento no Estado reconhecemos a sua contribuição direta para o fortalecimento, a organização da FETRAES nesses 57 anos. E eu, particularmente, tenho muito orgulho da minha história política do movimento sindical, ter feito parte da direção executiva da FETRAES, junto com você, ter partilhado tantos momentos importantes do processo formativo aqui no Estado. Então, eu que agradeço a você por essa pessoa que você é, e eu tenho certeza que todo o movimento do Estado reconhece a figura importante para o conjunto do movimento sindical aqui do Estado. Muito obrigada, Bandeira. Bandinha, deixa eu pedir permissão para lembrar uma coisa, que, antes da companheira Lucilene, que nesse momento também quero trazer para a nossa reflexão, para a nossa lembrança, nesse processo, além da companheira Lucilene, que já estava nesse momento também na direção da FETRAES conosco, quero abraçar a companheira da nossa própria caminhada. Mas eu quero lembrar aqui que, terminado esse momento do meu mandato de secretário, quem assumiu a política de formação da FETRAES com esse mesmo compromisso e com essa mesma intensidade e coragem foi o nosso companheiro José Pereira. Isso. Então, quero trazer essa lembrança do companheiro, mas também a saudade que nós temos desse grande companheiro que esteve conosco. Obrigado. Com certeza, Bandeira. Eu ia estar fazendo esse registro, e esse agradecimento no final da fala de vocês três, mas aproveitando aqui o momento que você traz, nós também prestamos a nossa homenagem e os nossos agradecimentos ao companheiro Zé Pereira, que também deu sua parcela de contribuição extremamente importante na formação e diversos espaços que o companheiro passou na direção da FETRAES, no movimento sindical do Estado do Ceará. Então, o companheiro Pereira, eu tenho certeza que está também nesse momento festejando, celebrando os 57 anos da FETRAES por todo o amor que ele tinha à FETRAES e ao movimento sindical do Estado do Ceará. Bom, então agora nós convidamos a nossa companheira Lucilene, para também trazer do momento, do período em que passou por esse espaço da formação, da organização sindical na direção da FETRAES. Companheira Lu. Olá, Vandinha, Sérgio, Bandeira, ao Janes, aos demais companheiros e companheiras que estão envolvidos nesse processo. É uma alegria a gente poder, escutando outros companheiros que passaram pelo processo da formação e a gente relembra muita coisa, vem muita coisa que a gente acaba esquecendo na trajetória e o fato da gente escutar os outros reacende na gente essa luz que é a formação para o movimento sindical. Eu fico pensando, a partir do que o companheiro Sérgio trouxe, quando as escolas sindicais, até então, que a gente brigava, que acontecia em Crateús, Iguatu, Sertão Central,
era uma briga grande no movimento sindical para que se aceitasse ter as escolas sindicais ali como ponto de debate, de formação das suas lideranças, porque até então a grande maioria do movimento sindical e dos dirigentes sindicais não aceitavam isso como uma política importante para o movimento sindical. Muito pelo contrário, era um lugar de formar pessoas para tomar o lugar deles nas direções dos sindicatos. Era assim que era entendido. Mas mesmo essas escolas sindicais não tendo vamos dizer assim, o teor ideológico que tem hoje, que tem hoje na Enfoque, mesmo assim, já era um risco que as pessoas se sentiam ali eminente para os mandatos deles. E não foi diferente, eu tenho certeza como esse já foi um desafio grande para quem fazia a formação na época. E quando veio depois os cursos, já com ADS, já nesse novo formato, até que não incomodou tanto, porque ele veio mais um formato mais técnico, né? Embora muito importante, que contribuiu imensamente, inclusive, para a discussão do projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Mas, em cada momento, ele teve a formação teve a sua parcela de contribuição para cada conjuntura que a gente estava vivenciando, né? E acho que, assim, quando a gente fala da formação, a gente precisa saber que a formação não é uma caixinha, ela perpassa por todo o conjunto da direção e do movimento sindical, por todas as suas instâncias, e ela é um lugar de fazer debate político mesmo. Ela é um lugar de disputa ideológica, né, Sérgio? Da gente construir as nossas candidaturas, da gente construir o nosso projeto político, o projeto político da classe trabalhadora. Porque não adianta nada achar que a gente fazer movimento sindical é só para defender os trabalhadores. Nós vamos defender de quem? É uma luta de classe. Então, para ter essa luta de classe, a gente precisa se organizar. Se hoje no Congresso Nacional até a bala tem uma bancada, né? A Bíblia tem uma bancada, por que é que nós, trabalhadores e trabalhadoras, não vamos se organizar para esse processo? Então, fazer formação hoje, ela vai muito além da formação técnica. Ela é também política ideológica. Ela é formação de classe. E a Enfoque trouxe isso muito, muito forte. E, assim, quando eu assumi a secretaria, o companheiro Bandeira já vinha fazendo todo esse trabalho, e eu acho que uma coisa importante para a gente registrar é que a criação da Enfoque, esse debate de criação de uma Escola Nacional de Formação para o movimento sindical foi, assim, um debate intenso, porém super importante para o movimento sindical, e a gente tem a grata satisfação de ter sido a companheira Raimundinha, nossa companheira aqui do Ceará, que enfrentou todo esse debate e que ajudou e que coordenou a construção dessa escola, exatamente por ter esse entendimento político que a gente tem do movimento sindical, e é por isso que a formação perpassa por todas as secretarias do sindicato, da federação, porque em todos esses espaços a gente precisa ter pessoas com esse nível de formação. A gente precisa ter pessoas que realmente se tornem sujeito e sujeitas dessa história. E a gente já assumiu a secretaria nesse momento em que existia essa abertura total para fazer essa formação, embora lá na base a gente tinha uma série de desafios, porque as pessoas, muitos sindicatos costumavam a mandar para os cursos algumas pessoas que eles achavam que não iam incomodar. E essas pessoas, ao voltar para a base e voltar empoderadas de conhecimento, começa um conflito lá na base, porque o dirigente sindical não quer deixar a sua cadeira, ele não quer deixar, muitas vezes, e aí nós não podemos generalizar, é lógico, nem vamos generalizar, a gente incorre num erro enorme se a gente fizer isso, mas a gente tem muitos companheiros que não têm abertura para fazer a conversa. Eu não estou falando de cargo, eu estou falando de democracia dentro do sindicato, estou falando de participação, estou falando de gestão.
Eu estou falando de ter um sindicato onde a participação de homens, mulheres, jovens, seja realmente em pé de igualdade, porque esse é o nosso grande lema, né? Que todos tenham realmente esse espaço de participação, de debate, de proposição, de construção de políticas para a classe e, em especial, para a nossa categoria. Mas, até então, naquele momento, os cursos de formação da Enfoque, eles estavam muito acontecendo a nível estadual, a nível de região Nordeste e os cursos nacionais. Então, a gente começou a tentar novamente colocar os cursos a nível regional, exatamente para proporcionar a participação de mais pessoas, de mais dirigentes sindicais, inclusive aqueles que eram contra a formação, e quando vinham para dentro da formação, acabavam realmente se apaixonando pela formação e vendo que a formação não estava sendo feita ali para disputar com o dirigente, exatamente para fortalecer o movimento sindical, o movimento social. E o fato da gente ter feito a enfoque nas regionais, isso aumentou significativamente o número de educadores e educadoras que, através da rede, fizeram um grande trabalho aqui no estado do Ceará. E eu quero aqui fazer reconhecimento a toda essa rede que deu um suporte imenso no trabalho de base, inclusive nos grupos de estudos sindicais, nas escolas municipais, nos sindicatos, e que chegaram a um ponto de formação e de capacitação e de empoderamento que estavam representando o Ceará, que representaram o Ceará em muitos cantos, em muitas federações, em Brasília, em muitas atividades da CONTAG. Quando a gente não podia ir, quando a assessoria não podia ir, alguém da rede de educadores ia lá e representava o Ceará. E o Ceará tem, eu tenho certeza, eu estou dizendo tem, eu não estou dizendo tinha não, o Ceará tem e continua tendo, a nível nacional, toda essa visão de que é um estado que se destaca na questão da formação. A gente tem um reconhecimento da CONTAG, das demais federações, e vocês sabem disso, por todo o processo que a Federação do Ceará apostou e fez com que a formação pudesse, de fato, acontecer, desde a base até as nossas instâncias maiores. E essa ligação, isso deu liga, né? E isso fez com que as pessoas passassem a se apaixonar mais pela formação. E aí a gente criou as jornadas sindicais, e as jornadas sindicais elas foram itinerantes nos sindicatos, e envolveu os dirigentes sindicais, e envolveu a família dos dirigentes sindicais, e envolveu os funcionários dos sindicatos, e envolveu a base dos sindicatos, porque elas aconteciam não só lá dentro do sindicato, mas também nas comunidades. E isso fez com que se fortalecesse o processo formativo, fortalecia o sindicato local e fortalecia também as nossas bases e a nossa federação. E uma coisa que durante esses 4 anos da secretaria, a gente procurou estar sempre perpassando a formação e fazendo um trabalho parceiro com as outras secretarias. E foi assim com as mulheres, e nós fizemos o curso estadual de mulheres da Enfoque, e foi assim com a juventude, na construção dos encontros de jovens, na construção de festival de juventude, e foi assim com a política agrícola nas feiras, nos momentos, nos encontros da política agrícola, e foi assim com a Secretaria de Finanças, com o Plano Sustentável, onde também a nossa rede teve participação importante na formação e no processo todo o processo de construção e de implementação do Plano Sustentável. Porque em todas as secretarias, quer seja da federação ou do sindicato, é preciso que tenha realmente o processo formativo, e ele passa por todas as secretarias. Então, quem está numa secretaria de formação, o Bandeira e o Sérgio sabem disso, e a Vandinha, que hoje é secretária, também sabe disso, a gente precisa estar em conexão com o conjunto, com o todo, porque ela não é só dali, daquele cantinho, ela é do conjunto do movimento sindical.
Então, assim, esse desafio que a gente sempre encontra, e eu imagino que ainda hoje encontra, é a resistência de algumas pessoas que estão nas direções dos sindicatos que realmente gostam de ficar ali no seu feijão com arroz e achar que ser dirigente sindical é chegar no sindicato, atender a quem for lhe procurar, receber a mensalidade e depois ir para casa e acabou. Esse tipo de dirigente sindical não cabe mais hoje no movimento sindical e no mundo que nós estamos vivendo hoje. Agora, outro momento, Wandinha, que eu gostaria de colocar da Secretaria, já que a Secretaria é Formação e Organização Sindical e Comunicação, eu acho que é na área da organização sindical. Eu acho que aí sim, e o Bandeira sabe bem disso, do tamanho do desafio que foi, porque a gente começou a ter uma luta imensa com relação à estrutura sindical, né? A gente viu a nossa categoria se dividindo, a gente teve que trabalhar, e primeiro, a luta foi com os Sintrafes mesmo, né? Com a criação de outros sindicatos dentro da nossa estrutura. Isso foi desencadeando no processo posterior de dissociação dos nossos sindicatos da categoria de assalariados dos agricultores e agricultoras familiares, e a gente viveu nesses 4 anos de muita tensão, de muitas incertezas, de muitas apostas, porque para a gente era muito novo e para a gente era muito dolorido a gente dissociar da nossa categoria de agricultores familiares os assalariados e assalariadas rurais que historicamente construíram o movimento sindical conosco. Então, mas tivemos que fazer isso, tivemos que fazer alteração estatutária na federação e nos nossos sindicatos. Foi um momento de debate muito intenso, mas que acho que o nosso conjunto da FETRAES fez isso com muita maestria e foi a primeira federação a ter o seu registro concedido e foi a única federação que dentro de um dia só fez 29 assembleias, todas as assembleias sendo acompanhadas pelo seu quadro de diretores e funcionários e coordenações regionais. E a gente fez aí, num pequeno espaço de 5, 6 meses, nós fizemos mais de 100 assembleias no estado do Ceará. E a gente não pode desejar outra coisa para a nossa federação, a não ser que ela continue sendo essa federação grandiosa, de luta, que assume os desafios com responsabilidade e que quer realmente construir projetos diferentes, projetos onde a classe trabalhadora realmente seja protagonista da sua história. É uma alegria muito grande ter participado de todo esse processo, de ter feito parte de algumas direções da FETRAES, de ter feito parte de coordenação regional da FETRAES. Eu vim desde o meu sindicato, passei pela coordenação regional e cheguei na direção da FETRAES, então conheço toda a estrutura e como funciona, de fato, toda a estrutura, e a gente tem uma alegria muito grande em poder comemorar, celebrar, apesar das dificuldades que a gente está vivendo esse ano, esses 57 anos da federação. Então, está de parabéns toda a nossa direção, de parabéns os nossos sindicatos, as nossas lideranças, todas as pessoas, os nossos associados, né, que é quem nos dão a nossa base de sustentação. A gente não pode esquecer dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, porque sem eles também não existe a organização. Então, eu penso que é um momento da gente celebrar e da gente comemorar. E queria dizer, Bandeira, que desde quando convidaram para fazer esse momento, eu também lembrei do Pereira. Ele sempre foi um entusiasta da formação, sempre foi uma pessoa que acreditou muito na formação, chorava em alguns momentos quando as coisas não eram da forma como ele queria e ele sonhava, porque sempre foi um grande sonhador. Mas ele não sonhava sozinho, como diz o nosso poeta Zé Vicente, amigo também nosso e do Pereira. Sonho que se sonha só é uma pura ilusão, né? Mas sonho que se sonha junto é sinal de construção, e foi assim que a gente construiu a história, passando por muitas mãos, e que nós chegamos nos 57 anos da FETRAES. Então, parabéns, força para
todos e todas nós, coragem que eu sei que todos nós temos para a gente enfrentar outros 57 anos aí pela frente. E que a gente esteja vivos e vivos para comemorar. Obrigada, companheira Lucilene, né? Também tem sua parcela de contribuição nesses 57 anos de história, de lutas e conquistas da FETRAES, né? Como ela bem disse, passou por diversos passos dentro do movimento sindical no Estado e na direção da FETRAES, né? E também contribuiu diretamente no processo de formação da organização sindical, os desafios que foram dados para aquele momento, né? Ela traz aqui o destaque daquele momento. Então, agradecer a companheira também por esse espaço. Bom, companheiros e companheiras, nesse momento em que nós estamos vivendo agora também, né, os desafios continuam, como vocês trouxeram, e aí como é bom a gente, nesse momento, partilhar essas histórias, contar a história, e a gente vê toda a trajetória de luta da organização sindical e da formação nesses 57 anos. Nós temos, para esse momento, para esse mandato que nós estamos vivenciando nesse exato momento, todos os desafios que estão dados, principalmente por essa conjuntura em que o país se encontra, né, por esse desgoverno que nós temos hoje, pelo desmonte das políticas públicas, pelas dificuldades que tem hoje do processo da organização sindical, por exemplo, né, com a extinção do Ministério do Trabalho, é uma questão desafiadora, e várias outras retiradas de direito da classe trabalhadora e que traz um impacto direto nas organizações sindicais, né, no movimento sindical rural e urbano, né, da organização do movimento sindical como um todo. Esse desgoverno nos deixa num momento muito desafiador para o conjunto da classe trabalhadora. Mas aí, como vocês trazem muito bem também todos os passos que foram dados, principalmente na ação formativa, né, no processo formativo que a FETRAES realiza desde lá das escolas sindicais, como o Sérgio bem trouxe, e aí muitos passos importantes foram dados, né? Inclusive, foi lá em 2006, com a criação da Enfoque, né, da Escola Nacional de Formação da CONTAG, que para nós do Estado do Ceará, né, já se passaram aí 14 anos, e o Estado do Ceará, nesses 14 anos da escola, da Enfoque, ele também tem sua parcela de contribuição, como a Bandeira trouxe, como a Lucilene trouxe, de todo o apoio, de todo o envolvimento em que a direção da FETRAES, em que o Estado do Ceará, o conjunto dos nossos 183 sindicatos, sempre tiveram ao assumir a formação, ao assumir a Escola Nacional de Formação da CONTAG. E aí muitos passos foram dados, inclusive agora para esse mandato nós temos priorizado bastante o trabalho de base, né, a aproximação de fato dos nossos trabalhadores com a formação, e aí para isso nós temos encontrado vários instrumentos importantes, os cursos regionais, como nós realizamos, as jornadas sindicais, mutirão sindical, porque são instrumentos que nos levam diretamente à base e faz, assim, o processo, né, formativo chegar, o diálogo da formação chegar diretamente onde estão os homens e as mulheres do campo. Para esse momento desafiador que nós estamos vivendo agora, de isolamento social, né, vivenciando uma pandemia, nós também encontramos instrumentos muito importantes, que especificamente na valorização, principalmente da nossa rede de educadores e educadoras, porque todos nós somos reconhecedores do potencial, do trabalho, do envolvimento direto que nós temos de diversas pessoas no estado do Ceará, que estão em vários lugares, em vários municípios, que fazem parte da rede de educadores e educadoras, que nós hoje conseguimos chegar onde chegamos, né, a tantos lugares, aos assentamentos, comunidades, nos sindicatos, com o processo formativo, nós temos diretamente a colaboração da rede de educadores e educadoras, e nós, com certeza, reconhecemos e agradecemos a direção da FETRAES, nós que fazemos a Secretaria de Formação da FETRAES, nós temos esse agradecimento,
e de reconhecer o potencial e a colaboração que a rede de educadores tem para todo o processo formativo. Por isso que nós estamos, nesse momento de pandemia, estamos priorizando uma ação formativa diretamente para a nossa rede de educadores e educadoras, onde nós estamos trabalhando através de um projeto que nós demos o nome de Rodas Literárias, Rodas Literárias, e aí para isso nós temos feito, desde o mês de junho, nós temos feito vários debates importantes, um processo formativo muito belo que tem acontecido nesse período de pandemia, com os membros, com as pessoas que compõem a nossa rede, e é exatamente no sentido de valorizar essas pessoas e de agradecer por toda essa colaboração que eles e elas trazem para o processo formativo. Então, companheiros e companheiras, nós também, com os passos que foram dados pelos outros companheiros que já passaram, o companheiro Sérgio, o companheiro Bandeira, o companheiro Pereira, a companheira Lucilene, a gente vem dando continuidade a esses passos tão importantes que foram dados. Por isso que é tão bom ouvir história, ouvir a nossa história do movimento sindical aqui no estado do Ceará. Então, eu só tenho a agradecer a cada um e a cada uma de vocês. E eu queria convidar vocês para a gente também, como o Bandeira trouxe, a Lucilene também trouxe, eu queria nesse momento dizer: José Pereira. Presente. Presente. Então, o companheiro Pereira tem sua parcela de contribuição também nesse espaço e nós não podemos esquecer nesse momento. Bom, companheiros e companheiras, para nós irmos finalizando o nosso diálogo, o nosso debate, eu gostaria que cada um de vocês, companheiro Sérgio, Bandeira e Lucilene, deixasse uma mensagem a todo o conjunto do movimento sindical do Estado do Ceará, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, dessa celebração dos 57 anos da FETRAES. Primeiro, agradecer, estar participando desse debate, parabenizar a direção da FETRAES na pessoa do companheiro Raimundinho, que vem desenvolvendo um trabalho belíssimo à frente da nossa federação, parabenizando ele e parabenizo todos os outros companheiros e as outras companheiras que fazem parte, parabenizar aos nossos amigos, homens e mulheres do campo, por ter a federação que tem, lutando, construindo. Eu sempre digo que a FETRAES é um laboratório de construir políticas públicas para os homens e mulheres. Acho bom isso. A verdadeira escola, em si já é uma escola, a FETRAES, E dizer que a gente continue com muita luta, com muita fé, com muita esperança, da gente estar tentando, por dentro da estrutura da FETRAES, estar discutindo o nosso projeto político, o projeto político do Estado, para o Brasil, para ver se a gente sai desse marasmo que está a política do governo federal. Acho que é o foco agora, é a gente bater nos direitos que nós perdemos, e bola para frente. Eu acho que a luta não para, a luta continua. Acho que está de parabéns todos nós, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Bandeira. Bom, tem muita coisa, companheira Vandinha, companheiro Lucilene, companheiro Sérgio, companheiros e companheiras que nos ouvem. Certamente tem muita coisa aqui nesse momento, mas também eu quero dizer que esse momento também é muito rico para nós, para mim, para todos os companheiros e companheiras, porque a gente lembra da nossa própria trajetória histórica. E história é uma memória que não pode ficar apagada. Estamos numa conjuntura desafiadora, de muita dificuldade, enfrentando, além do mais, o grande desafio das pandemias, do coronavírus. Temos que estar isolados, confinados, nos comunicando apenas de forma virtual. Ainda bem que nós temos esses meios virtuais para a gente estar se olhando e se comunicando, estar se vendo e manifestando aqui o nosso sentimento de muita gratidão a Deus,
as pessoas que nos ajudaram, que nos acompanharam e que nos acompanham, que acreditam nesse processo, nesse projeto. Então, quero aproveitar esse momento, esse dia, para pedir a Deus muita paz para o Brasil, para as pessoas, para o conjunto de pessoas do nosso país, e a esperança se renovando de que a gente vai vencendo o desafio, semeando novas sementes, novos sonhos, buscando oportunidades para as grandes realizações. Que a gente continue unidos, muito unidos, conscientes, muita paz e muita vida e muita saúde para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Obrigada, Amém, né? Gostei também. Só reforçar, Vandinha, o que eu já havia dito. Eu acho que a FETRAES não é a estrutura física, a FETRAES é a estrutura organizacional formada por um conjunto de pessoas, de homens e mulheres valorosos do todo o nosso movimento sindical, e a gente se sente muito feliz porque 57 anos de uma entidade não são 57 dias, é muito, muito tempo de luta, de organização, de construção, né? E esses 57 anos tem muita luta, tem muita coisa para contar, que já foi contado, inclusive, em outros momentos também dos seus 50 anos. Então, parabenizar a todos e a todas que fazem parte dessa história, ao companheiro Raimundo, na presidência da FETRAES e extensiva aos demais companheiros e companheiras da direção, e parabenizar a todos nós e a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Ceará por terem essa organização como uma referência, não só para o nosso estado aqui, mas uma referência de organização de luta da classe trabalhadora a nível nacional. Então, parabéns à nossa federação, que a gente possa continuar comemorando nos demais anos vindouros, sempre uma federação forte, porque em alguns momentos a gente comemora fortalecido, em outros momentos a história pode ser diferente. Então a gente não quer mais retroceder, a gente quer que daqui seja para patamares ainda melhor do que o que nós já estamos hoje. Eu acredito muito na luta, na organização e na força dos homens e das mulheres trabalhadores e trabalhadoras desse Estado. Então, parabéns a todos e a todas nós. Eu também não poderia deixar, nesse momento, fazer meus agradecimentos, também agradecer ao Sérgio, ao Bandeira e à companheira Lucilene por todas as suas trajetórias, na contribuição diretamente nesses 57 anos. Mas quero fazer também um agradecimento também a Deus por ter nos dado a oportunidade de estar aqui nesse debate. Agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de fazer parte dessa história de 57 anos da FETRAES. Eu agradeço também a toda a direção da FETRAES e todo o conjunto do movimento sindical do nosso estado do Ceará, por ter me dado essa oportunidade de também fazer parte dessa história, de ter tido a oportunidade de estar na Secretaria de Juventude por 2 mandatos consecutivos, por depois ter ido para a Secretaria-Geral da FETRAES e hoje está nesse espaço da Secretaria de Formação e Organização Sindical. Então, também quero fazer os meus agradecimentos a Deus e a todo o conjunto do movimento sindical aqui do nosso estado. Bom, companheiros e companheiras, para finalizar o nosso debate desse momento, eu quero fazer um convite muito especial a cada um e a cada uma de vocês, todos os internautas que estão conosco nesse momento, para no dia 19, às 15 horas, todos nós compartilharmos, assistir a live da comemoração, da celebração dos 57 anos da FETRAES. Então, sejam todos e todas convidados para estar conosco nesse momento. FETRAES, 57 anos. Eu faço parte. Eu faço parte. É um prazer a gente falar sobre a história do movimento sindical. Eu tenho a satisfação e tenho a tranquilidade de falar sobre esse movimento, porque eu vivi
vivia a época que a gente iniciou os primeiros passos para criar os primeiros sindicatos. Para vocês terem a ideia, a FETRAES foi criada em setembro de 63 e em dezembro os mesmos agricultores aqui do estado, junto com todos os outros estados, criaram a nossa confederação, que é a CONTAG. A necessidade, a vontade deles era tão grande, a ansiedade que levou a isso. E a visão deles, que não adiantava ter um sindicato isolado do município, sem ter uma federação do estado e também sem ter uma confederação a nível de Brasil. Essa que era a importância que tinha a organização dos trabalhadores, daqueles agricultores que acreditaram que encamparam essa luta.